Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a avaliação de bioquímica, então corre lá, pega a tua atividade, né? Pausa o vídeo, se a gente puder fazer junto aí, então é bem melhor, porque daí você tira tuas dúvidas em relação ao que eu tô pedindo nessa questão, tá? Então pausa aí o vídeo e corre lá pegar. Essa avaliação é a última avaliação desse semestre. Nós tivemos então 4 atividades, certo? E nós teremos, tá, mais a recuperação para aqueles alunos que precisarem recuperar, né, um pouquinho mais aí a nota ou precisar recuperar bastante aí essa nota, tá? Então, não se preocupe que ainda a gente vai ter mais a recuperação. Porém, em quesito a avaliação, tá, essa vai ser a última. Essa avaliação, ela consta de 10 atividades e o valor dela é de 30 pontos. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão que vocês só vão me dizer se essa frase que está escrito é certa ou errada. Então, está lá. No que concerne, ou na verdade, o que condiz ou o que está certo em dizer sobre a diabetes mellitus, julgue a seguinte frase. Os sinais e sintomas característicos que levam à suspeita de diabetes são poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicável do peso. Você acha que tá certo? Acha que tá errado? Marca aí, certo ou errado, é uma só, tá, gente? Na questão 2, diz o seguinte, o que é diabetes mellitus? Tá, então, o que ela é? É quando há um processo de hiperglicemia gerado pelo fígado, é quando há uma hiperglicemia no sangue acima de 125 mg por decilitro, é quando há uma hiperglicemia no sangue acima de 100 mg por decilitro. Aqui ficou errado, tá, gente? Ficou 2 vezes B, mas considerem a primeira linha aqui, tá? D. É quando há uma hipoglicemia no sangue acima de 125 mg por decilitro. E a última, que é a E, só que tá B aqui, eu vou arrumar antes para vocês, então para vocês vai aparecer certinho, tá? Só aqui na gravação que tá errado mesmo. É quando há uma hipoglicemia no sangue acima de 100 mg por decilitro. Então, veja quais são aí as alternativas que correspondem ao diabetes mellitus e marca aí. Confere, viu? Vê se tá certinho. 3. Quais são os tipos de diabetes existentes? Então, eu quero saber quais são, né, os tipos que existem de diabetes. A. Diabetes mellitus. Entre parênteses, o que engloba, né, nessa questão, tá querendo dizer que engloba dentro ali da diabetes mellitus a pré-diabetes, tipo 1 e tipo 2. Outro tipo de diabetes é a gestacional e depois a insípidos. Na B diz que tem diabetes mellitus e entre parênteses, né, entre dessa diabetes mellitus, a diabetes pré-diabetes, tipo 1 e tipo 2. E diabetes insípidos. Na C, diz o seguinte, diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2, e diabetes gestacional. E D, diabetes mellitus, que engloba pré-diabetes e tipo 1, e diabetes gestacional e diabetes insípidos. Vê qual que tá completa, qual que tá certinha, se aquilo realmente é um tipo de diabetes, se não é, né? Vê o que é que corresponde e marca lá. 4. Sobre o diabetes mellitus do tipo 1, é correto afirmar que... Então, de todas essas, né, de A a F, tem uma frase aqui, né, que é correto afirmar. Então, vocês vão olhar qual é a frase correta e marcar lá, certo? Então, basicamente, gente, ó, se vocês analisarem, as frases são basicamente a mesma. Ó, o sistema imunológico do organismo ataca as células. O sistema imunológico do organismo ataca as células. Só que o que difere? Aqui, alfa do pâncreas, beta do pâncreas, células do fígado, ataca a insulina produzida no pâncreas. Né? Daí aqui já tem um pouquinho diferente, mas é igual a E e a F, a frase é bem parecida. O organismo cria resistência à insulina produzida no pâncreas. O organismo cria resistência ao glucagon produzido no pâncreas. Então, veja qual dessas questõezinhas tá correta e marca lá. Na 5, eu utilizei as mesmas alternativas, tá? Porém, aqui vocês vão marcar a que corresponde ao diabetes mellitus do tipo 2. Então, questão 4.
tipo 1. E na questão 5, tipo 2. São as mesmas alternativas, só que as respostas são diferentes, ok? Lá na 4, você vai marcar uma porque vai ser condizente ao tipo 1. E na 5, outra alternativa vai ser condizente ao tipo 2, ok? Não vão confundir. Tem gente que, quando eu coloco mesma alternativa em perguntas diferentes, tende a marcar a mesma resposta que marcou na anterior. Então, cuidado, a pergunta é diferente, tá? 6. A glicose aparecerá na urina quando os níveis de glicose no sangue estiverem aproximadamente a quanto? Então, assim, lembra que eu comentei? A glicose, ela só vai aparecer na urina quando estiver acima de tanto até tanto. Aí tem aqui para vocês 4 alternativas, de 150 a 160, 160 a 170, 160 a 180, 170 a 190. Então, confiram, né? Unidade de medida, se está tudo certinho, se os valores estão certinho e marca lá. Na 7, quando o sangue é exposto a níveis elevados de glicose no sangue, por bastante tempo, a glicose se liga à hemoglobina e forma a hemoglobina glicolizada. Qual o nome dessa hemoglobina glicolizada? Então, ela recebeu um nome e tem bem, né, nitidamente lá o nome dela na apostila que eu dei para vocês sobre diabetes. Tem lá o nome dessa hemoglobina. Então, como é que ela é? Então, observe, tem 4 alternativas. As 4 alternativas estão bem parecidas, porém, os nomes aqui que é dado a ela tá diferente, né? Os nomes aqui, né, as siglas também estão bem semelhantes, mas olhem se o que está dentro do parênteses está correto. Então, presta atenção nesses detalhes. Ah, o nome dela é tal, beleza, mas vê se confere, né? Ah, também é chamada de, né? Vê se está também correto ali. Então, não é só meia questão tem que estar certa, ela tem que estar certa por completo. 8. Quais os valores considerados normais do nível de glicose? Isso, tá, gente? No sangue, na corrente sanguínea. Esqueci de comentar lá com vocês. Corrente sanguínea. Talvez eu ainda coloque lá antes de vocês receberem a atividade, tá? Mas se não tiver, vocês já sabem que é na corrente sanguínea. Então, os níveis normais, eles vão ser de 70 a 100 miligramas por decilitro, de 100 a 125, até 125, até 100. Então, até quanto é normal? Qual é esse valor? Né? Confira a unidade de medida se está certo, os valores estão certos e marca a alternativa correta. 9. Sobre a diabetes mellitus, tá? E eu coloquei DM aqui entre parênteses, porque D de diabetes e M de mellitus, tá? Então, para facilitar aqui, porque a alternativa não pode ser muito extensa lá no sisteminha, né? Então, para vocês entenderem, né? Sobre diabetes mellitus, é correto afirmar. Um dos sintomas da DM, né? Ou diabetes mellitus, é micção e sede aumentada e perda de peso sem motivo, ou micção e sede aumentada e ganho de peso sem motivo. É menos comum em pacientes obesos. Todos os tipos de diabetes mellitus são por falha na produção de insulina. Então, veja qual é a mais correta, né? O que está dizendo ali que é correto sobre a diabetes mellitus e marca. Na 10, presta atenção. É para marcar o que é incorreto. Ou seja, de 4 alternativas, uma vai ser errada, tá? Uma vai ser errada, as outras estão todas certas. Então, você vai me dizer, né, sobre o diabetes mellitus, o que é incorreto. Então, você vai marcar o que é incorreto. O diabetes danifica os nervos e causa problemas com sensações. As pessoas com diabetes precisam seguir uma dieta saudável. O diabetes danifica os vasos sanguíneos e aumenta o risco de ataque cardíaco. D. No tipo 1, o sistema imunológico do organismo destrói todas as células beta do pâncreas. Então, vê qual que é a incorreta e marca lá, ok? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Façam com calma, com tranquilidade, né? Revisem, né? Desde a 1 até a 10. Veja se você realmente marcou a correta. Depois que enviou, não tem como mandar para mim, professora, era essa. Por quê? Vocês não podem reenviar a atividade e mesmo que vocês me mandem no particular, não posso alterar a nota de vocês, porque vocês recebem a resposta no momento em que vocês clicam em enviar. Então,
Depois que você colocou a resposta errada, é lógico que você vai saber qual que era a resposta correta e pode me mandar, né? Assim, então não tem como. Mandou, mandou. É como se estivesse entregando a prova para o professor, tá? E no momento que você entregou para o professor, você recebeu uma correção automática. Então não tem como você falar assim, depois que está corrigido era essa, professor, entendeu? Então, por favor, não tem conversa, nem adianta perder o tempo lá mandar mensagem para mim, só se for algum problema em questão de envio da atividade, que a atividade não está enviando, ou algum erro em relação ao formulário, aí sim entra em contato comigo. Mas se for porque, eu queria ter marcado essa e não marquei, eu cliquei sem querer, então por isso que eu falo, confira. Tenha certeza que é daquela que você ia me enviar. Depois não tem choro, não adianta se lamentar por aquilo que você me enviou, porque não mudo a nota de jeito nenhum, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, eu tô aqui na sala com vocês, pode me chamar ou ali pelos comentários, em particular da atividade, ou no mural, ou também pode mandar no e-mail, tá? Onde você achar melhor, me chama que eu ajudo vocês aí em relação à atividade, tá? Lógico que em relação ao enunciado, se você não entendeu o que é que eu tô pedindo, ou, tá, não vou responder em hipótese alguma a resposta correta. Professora, eu não entendi qual é a resposta, qual é essa, né? Agora, uma coisa é não entender o que eu tô pedindo, uma coisa é você não saber qual é a resposta para marcar, né? Então, daí fica, né, qualquer dúvida em relação a enunciado, né, que ficou ali, né? Acontece, a gente escreve aqui, vocês viram, né, alguns errinhos a gente já viu aqui, já vou arrumar antes de vocês receber, mas pode ser que ainda tenha algum detalhe ou outro, comenta comigo lá por e-mail, tá? E a gente resolve essa situação, ok? Ok, pessoal? Até a próxima aula!